Pessoal, nós fizemos esse módulo e eu quis muito colocar para você aqui um pouquinho da minha história, da minha trajetória, para que você que está começando ou que você que já está na estrada aí há um tempo, possa se inspirar. Bem, ao contrário do que muitos pensam, eu sou biomédica de formação. Sim, eu me formei em biomedicina. E se não bastasse, eu fiz pós-graduação em vigilância sanitária de alimentos. E aí, Júlia, como é que você veio parar nesse mundo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Trabalhava dentro de laboratório, dia e noite, das 6 da manhã até a meia-noite. Gente, durante a minha faculdade todinha, eu sempre tive um pezinho ali na parte da alimentação, né? E tinha uma modalidade que se chamava microbiologia de alimentos, que foi o que eu peguei aí de gatilho para tentar entrar nesse meio, né? Quando eu saí da faculdade e fui fazer minha pós-graduação, eu fiz pela USP São Paulo, a parte de vigilância sanitária de alimentos. E quando eu terminei essa pós-graduação, na cara e na coragem, eu fui pedir ajuda do meu pai para a gente juntos construir uma loja. E é lógico que essa loja tinha que ser de chocolate. Pois bem, eu inaugurei a minha primeira loja chamada-se Planet Chocolate, que na época era uma franquia, em plena Avenida Paulista, lá em São Paulo, com um movimento inacreditável. Eu tinha um café lá dentro e eu fazia as coisas lá dentro da loja mesmo, né? Já que eu tinha toda essa bagagem de vigilância, eu mexia muito bem ali na parte da cozinha e estava sempre de acordo com as normas. Então ali eu comecei a minha carreira propriamente dita fazendo doces, né? Porque ali era um se vira nos 30. Então eu tinha, minha mãe, por exemplo, fazia bolo, eu fazia pão de mel, pirulito, corria para 25 de março para comprar pelúcia, para fazer cesta e assim fiquei com a loja durante 3 longos anos. Ao final desse terceiro ano, eu me vi numa situação bem complicada, uma fase da minha vida bem complicada e eu precisei optar se eu queria ficar na cidade de São Paulo ou se eu queria ir embora. Eu estava casando e eu e o meu noivo, futuro marido, atual marido, né, resolvemos então ir embora de São Paulo após quase sofrermos aí um acidente de carro indo trabalhar, porque vocês sabem, quem é de São Paulo conhece o trânsito e sabe aí que você demora no mínimo 4, 5 horas para chegar aonde você quer chegar. E nós resolvemos largar tudo e vir embora. Eu fui parar em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú nós chegamos e mudou totalmente o rumo das coisas todas. Eu fui trabalhar vendendo malas. Gente, olha só, fui trabalhar vendendo malas. E fiquei 2 longos anos trabalhando vendendo malas. Não tinha nada a ver com o que eu queria, não era o que eu gostava. Eu me sentia super frustrada de estar fazendo isso, porque não era aquilo que brilhava aos meus olhos. Mas eu estava ali ganhando dinheiro e eu precisava trabalhar. Ok, eu comecei a entrar numa outra fase da minha vida, eu engravidei da minha primeira filha e a minha gravidez foi uma gravidez bem complicada e de alto risco, o que me forçou a ficar em casa um longo período. E como eu tinha essa loja, ficou complicado de administrar a distância, né? Porque eu não conseguia ir até o local. E aí, gente, eu comecei a perceber, foi meu primeiro alerta, né? Foi o meu primeiro sopro divino ali no meu ouvido falando: Júlia, a vida é um sopro. Você tem certeza que você vai continuar aí batendo a cabeça e perdendo tempo naquilo que você não quer fazer? E durante esse tempo que eu fiquei em casa, pessoal, eu pude perceber isso. Eu fui captando essas ideias, eu fui vendo que realmente eu não queria mais fazer aquilo. E quando a minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, nós resolvemos vender a loja e eu fiquei em casa. E aí vocês sabem, né? Você aí do outro lado também está acostumado a trabalhar pra caramba, sabe que ficar sem fazer nada em casa é complicado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou partir para o que eu gosto de fazer. E vou começar a entrar novamente no mundo do chocolate. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar? E aí, gente, eu falei, eu vou começar pelo chá de bebê da minha filha. Quer lugar melhor para fazer isso? Eu tenho certeza que você aí está se identificando comigo. Eu comecei a fazer os doces para o chá de bebê e eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver vídeos, buscar cursos pela internet e estudar e fazer testes e testes atrás de testes em casa. E isso tudo para o chá de bebê da minha filha.
E não é que saiu um belo chá de bebê? Não é que eu comecei a receber um monte de elogios, um monte de gente falando, mas por que você não faz? Por que você não faz? Eu falei, exatamente, por que eu não faço? E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a dar as caras, eu comecei a fazer parcerias, eu comecei a ir atrás das cerimoniais, eu comecei a vender, eu comecei a pegar casamento. E aí eu fiz o meu primeiro casamento grande. Nesse primeiro casamento grande, eu nunca mais esqueço. Eu peguei uma mesa de 1.500 doces, logo de primeiro pedido. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não tinha ninguém para me ajudar e eu não tinha a menor experiência na área de casamentos, nem mesmo de venda de doces finos, ainda mais nessa proporção. Gente, o que eu vou falar para vocês é cara e coragem, é muita força de vontade, tá? A gente fez os 1.500 doces. Claro que eu trabalhei dia e noite, de madrugada, mas eu entreguei esse casamento. E com esse casamento vieram outros e as pessoas começaram a me indicar. É um processo até que rápido, relativamente falando, tá? Porque quando você vê, você já tá ali na boca da galera. E o pessoal ali te incentivando e te falando, né? Não, a Júlia. Na época eu tinha Bendito Brigadeiro e eu fiquei super conhecida nesse meio de casamentos, assim eu fui fazendo o meu nome. Então eu atendia muito bem, eu tinha excelência nessa parte de atendimento, como eu falei para vocês, né? Eu não deixava ninguém na mão, tinha aquelas degustações sazonais, como eu falei para vocês, e eu comecei a pegar nome, e eu comecei a ficar conhecida. E aí, lá no auge da minha carreira, eu engravidei do meu segundo filho. Nessa época, o Brasil já estava passando por uma fase um pouco complicada, né? Instaurou-se a crise, foi ali no ano de 2017, 2016 para 2017. Meu marido perdeu o emprego, né? E tenho certeza que você aí, com certeza, também já passou por uma situação dessa, onde eu precisei levar, então, a casa sozinha, né? Claro que com ele me ajudando ali, mas sem um emprego fixo. Bem, eu trabalhava dia e noite, dia e noite, dia e noite e dia e noite. Eu lembro, gente, para vocês terem uma ideia do comprometimento, eu tinha uma encomenda para ser entregue no dia 1º de julho de 2017. Eu ia estar com 9 meses de gravidez e eu falei, eu vou parar, vou fazer essa última encomenda, vou descansar então para poder ter o meu segundo filho. Chegou no dia 26 de junho, eu estava trabalhando nessa encomenda e eu tive uma grande complicação, né, durante essa gravidez. Eu tive um rompimento de placenta muito importante e um sangramento muito importante. Eu estava de 8 meses e meio de gestação e eu precisei ser levada ao hospital. Lá do hospital, eu estava com uma câmera ligada com uma pessoa chamada Fernanda Rodrigues Doces, né? E eu falei para ela não me conhecia, tá, gente? Mas isso por nome, por parceria, pelo trabalho de vocês, que vocês desempenham. Ela me ligou e disse, o que que você precisa que eu vou fazer? E eu, por telefone, comecei a dar as instruções para ela dos doces que ela precisava entregar. Ela, a minha irmã e o meu cunhado na cozinha para fazer o sonho de alguma pessoa que precisava acontecer, independente do que estava acontecendo comigo, né? Para vocês verem o tamanho da responsabilidade de quem trabalha com doces, né, gente? De quem trabalha com sonhos, que mexe com sonhos de pessoa. E assim foi feito. O pedido foi entregue com sucesso. Eu, infelizmente, acabei tendo que passar por uma cesárea de emergência, porque a minha vida realmente estava em risco. O meu filho acabou nascendo prematuro e depois de 7 dias ele não ficou mais entre nós. Papai do céu levou. Bem, gente, se você aí do outro lado se identifica com essa história, o que eu posso te dizer e por que isso me motivou a ir além? É claro que nós, como seres humanos, sentimos, né, as perdas, ainda mais de um filho, né, de uma forma muito baqueadora. O que eu digo para você, respeite o seu tempo, sinta aquilo que você tem que sentir, mas saiba que você precisa levantar. Se dê o tempo necessário, mas saiba que você precisa seguir em frente. E foi com esse pensamento que eu voltei, e eu voltei 30 vezes mais forte do que quando eu caí, porque eu estava decidida a levar o meu conhecimento para as pessoas que quisessem ouvir. Eu falei, eu vou fazer dessa situação uma situação ao contrário. Então eu vou fazer
todo mundo entender a importância dessa profissão, a importância de ser doceira, a importância de você trabalhar com sonhos, a importância de você fazer só um doce. Eu aposto que você aí do outro lado já ouviu muitas vezes alguém dizer para você: nossa, mas você é advogado, você é médico, você é biomédico, mas você é engenheiro e tá vendendo doce na rua? Gente, perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. Poxa, mas você precisa fazer isso, como se isso fosse uma coisa ou uma profissão que não tivesse aí, né? Como se isso não existisse. Peraí, vamos tentar passar esse outro lado então. Vamos mostrar para as pessoas que não é só um doce, que não é só um brigadeiro, que não é só um docinho especial. É um sonho. Você está trabalhando com sonhos. Olha a minha história. Lá de dentro do hospital, eu passando todas as instruções, passando por todo aquele turbilhão de coisas. Então, o que eu te digo? Vá em frente. Levanta essa cabeça. Perde esse medo, essa vergonha que você tem de sair, de botar a sua cara. Não é vergonha nenhuma você fazer isso, sair para vender. Porque você mexe com sonhos. Você é a doceira sim, mas é a doceira pronta para atender o teu cliente e para trazer renda para dentro da sua casa. Isso é verdadeiramente muito significativo, tá? Bem, depois que eu passei por tudo isso e resolvi ser professora então e passar o meu conhecimento além, começou a minha outra jornada para fazer as pessoas então me respeitarem como professora, né? E a ver o meu trabalho e, enfim, adquirir todo o conhecimento que eu tinha adquirido e tudo mais. E aí Deus acaba colocando, né, pessoas na nossa vida. E daí, gente, eu conheci a Fator, que é a agência aí que vocês estão vendo, né, fazendo a publicação de toda parte e a edição desses vídeos. E foi através dessa agência que eu comecei a ser mostrada para o mundo. Sempre tem alguém que vai acreditar em você se você acreditar em você primeiro. Quando você não tem noção daquilo que você é capaz de fazer, ninguém mais vai ter. Mas quando você acredita em você, o seu trabalho vai ser mostrado, as pessoas conseguem te enxergar com uma verdade. E foi isso que a agência fez por mim. Ela me mostrou a eu ver a verdade que existia dentro de mim, para eu poder estar aqui hoje falando com você, para eu poder estar te ensinando tudo que eu sei. Então, pessoal, peguem essas pessoas, esses anjos que Deus vão colocar na vida de vocês, se ainda não colocaram, abra a mente de vocês para enxergar ao redor de vocês, porque capacidade vocês têm. Se você está aqui hoje assistindo esse vídeo porque você comprou esse curso, é porque você vai ter sucesso. Eu estou aqui, eu vou pegar na tua mão para você ir longe como eu fui. Você vai vir comigo? Fica aí a dica para que você seja uma doceira de muito sucesso.